Primeiro de tudo, para a gente entender como que vai surgir esses conceitos, vamos voltar lá no átomo basicão, sozinho, ele tá na dele, ele não tá interagindo com ninguém, ele tá quieto no canto dele. Um átomo como esse, ele tem o seu número de elétrons e o seu número de prótons igual. Por acaso o elétron foi. Então, o número de elétrons e o número de prótons está igual. Então, digamos, por exemplo, que ele tenha 11 elétrons e 11 prótons. Nós já vimos, e vamos sempre relembrar, que o que a gente pode fazer é mexer nos elétrons. A gente não pode mexer nos prótons. Então, sempre vão ser 11 prótons. Isso aqui não vai mudar. Ao menos que eu tenha um processo nuclear. Mas a gente, não vai trabalhar com essa possibilidade aqui. Agora, o número de elétrons pode variar. Num primeiro momento, tá igual. Ou seja, eu não vou mexer nisso aqui. O número de elétrons vai ficar 11 eternamente. Quando esse número aqui e esse número aqui, as 11 cargas negativas e as 11 cargas positivas, ou seja, o número de cargas negativas e o número de cargas positivas são iguais, a gente diz o quê? A gente diz que o meu átomo é um átomo neutro, é um átomo que ele não vai ter processo onde ele vai ficar nem com carga positiva nem com carga negativa. Ele é sempre uma carga zero. Então isso aqui é uma carga nula. Onde a gente representa isso, no caso aqui eu peguei o sódio como modelo, a gente vai representar isso com uma bolinha aqui em cima, representar isso com uma bolinha, ou simplesmente sem nada. Então quando eu coloco lá ferro desse jeito, ou ele está tentando dizer para vocês, subentendido, que existe uma bolinha aqui dizendo que ele é neutro, zerado, ou simplesmente ele quis ocultar. Mas isso está dizendo para mim que esse cara é neutro. É isso que ele está indicando para mim. Vamos ver se agora o azul vai. Agora foi. Então, beleza. Primeiro momento é esse, o átomo neutro. Tranquilo até aqui, porque é aquilo que a gente já está acostumado. Esse átomo neutro, a gente pode pegar dois iguais dele. Então, eu vou pegar dois átomos neutros agora. Então, no caso aqui, eu escolhi, por exemplo, o oxigênio, o cloro, ou até mais de dois átomos neutros, mas desde que sejam sempre átomos neutros. Por hora, eu não vou aqui me preocupar se a ligação é covalente, se ela é iônica, se ela é isso, se ela é aquilo. Também não é o nosso momento de nos preocuparmos aqui. Quando eu pego dois átomos neutros, pelo jeito que a ligação é feita, a única forma de fazer uma ligação com dois átomos neutros é de forma que o produto disso gere uma molécula neutra. Então, relembrando, átomo é o dito cujo isolado. Então, quando eu pego o cloro isolado, o flúor isolado, o oxigênio isolado, eu estou falando de átomo. Quando eu grudo ele a algum outro, pode ser igual ou igual a ele, não importa, ele se torna uma molécula. Então, átomo neutro, como aqui no caso, podemos pegar o oxigênio, sem carguinha, sem nada, se liga a outro oxigênio, gera uma molécula neutra, a molécula de oxigênio, ou até mesmo a molécula de ozônio. Mas a questão é, todos sem carga. Observe, não tem carga nenhuma aqui, nenhuma aqui, nenhuma aqui. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo, né? Então, primeiro ponto, o átomo isolado, sozinho na dele, não tá enchendo o saco de ninguém, tá lá paradão, de boa. Num outro momento ele encontra um outro camarada, beleza, vamos ficar junto, fechou. Ambos sem carga. Isso é o que importa pra gente. Nem carga positiva, nem carga negativa. Tudo bem. Aí a gente pode também ter a situação de eu não ter nem dois, nem três, mas assim, incontáveis átomos neutros. Um número que eu não tenho nem condições de calcular quantos deles estão envolvidos no processo. É quando eu tenho um material metálico, por exemplo. Material metálico eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode se utilizar. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de ferro, eu tenho milhares, incontáveis átomos de ferro envolvidos naquele processo, todos eles originalmente neutros, sem carga nenhuma, e o conjunto da obra continua sem carga. Eu estou pensando aqui numa barra de ferro isolada de qualquer agente externo que poderia estar tirando ou colocando elétrons nela. Então, isoladona, tá boa. Também não vou aqui tentar pensar
e como que essa ligação metálica ela interferiria nisso, essa é a nossa preocupação aqui. Apenas a questão é de que quando eu junto vários átomos neutros, ele continua neutro. Ah, mas eu não quero um metal, eu quero um outro. Então pensa, sei lá, no carbono grafite. O carbono grafite é justamente isso, diamante. São diversos átomos de carbono, incontáveis átomos de carbono que se ligaram formando um material neutro, não tem carga. Então isso é algo interessante de a gente pensar. Então nós tivemos 3 situações distintas. O primeiro, o átomo isolado na dele, quieto, sem encher o saco de ninguém. O segundo, o átomo e mais alguém, 2 outros átomos, não muito. E o terceiro, 300.000 átomos, todos eles juntos, mas não tem, nem perdendo nem ganhando elétrons, que faz com que no geral das coisas continuem todos eles juntos e sem carga nenhuma. Então tivemos essas 3 situações distintas que foram dispostas aqui. Aí vem a pergunta, aí vem o porquê que está sendo apresentadas essas 3 situações para vocês. Então, eu coloquei ali a pergunta. Nos 3 casos anteriores, de que forma pode ser medida a tendência dos átomos envolvidos em doar ou receber elétrons? Porque assim, por mais que os 2 ou 3 ou incontáveis átomos no geral gerem uma estrutura neutra, não quer dizer que elétrons deixaram de ser doados ou elétrons deixaram de ser recebidos. A questão é, ao final do processo, nesse vai e vem de perde e ganha, se anulou tudo. Essa aqui é a jogada. Por isso que a gente não está preocupado em ver como que esse processo ocorre. Por isso que a ligação química desse processo não é o nosso foco aqui. Porque se eu for avaliar a ligação química, eu perco a magia da neutralidade. Ela continua existindo, mas eu enxergo os bastidores do negócio e eu vejo o elétronzinho vindo. Não é o momento ainda para a gente ver isso. A questão é, entre um antes e um depois, continua neutro. Isso é legal, isso é o que nos interessa. Só que elétrons partiram, chegaram, virou uma loucura, para no final ficar tudo neutro. Mas quais foram as forças que fizeram esses elétrons se moverem, saírem de um ponto A para um ponto B, do átomo ciclano para o átomo beltrano? Isso é o que a gente tem que começar a pensar aqui. Algumas dessas energias envolvidas tem um nome bem comum já, um nome bem famoso. A primeira delas, energia de ionização. Então vamos relembrar lá o que a professora Pamela deve ter comentado com você. A energia de ionização ela é super característica para metal. Então, basicamente, ela consiste no quê? Se eu pegar um metal, vou pegar o sódio de novo, a gente já usou lá no comecinho, e eu quiser arrancar um elétron do sódio, eu chego lá e falo, sódio, seguinte, você perdeu, o elétron é meu, tchau. Esse elétron que eu arranquei do sódio, ele não vai sair na boa. O sódio vai chegar, pegar, tá aqui, parceiro, vaza. Não, ele vai brigar pelo elétron dele. Então, para eu arrancar um elétron do sódio, para que esse elétron saia do sódio e vá para um outro átomo, ou até mesmo para o universo, é necessário um gasto de energia. Porque lembrem lá, eu tenho o núcleo do átomo de sódio, que é positivo, que está puxando os elétrons para ficarem girando ao redor dele. Então tem energia envolvida ali, mantendo aquela estrutura atômica estável. Essa energia tem que ser compensada de alguma forma. Para que ele entregue o elétron dele, eu tenho que dar para esse átomo uma quantidade X. E aí vai de átomo para átomo de energia. Essa energia que eu pago para o meu átomo em troca do elétron, a gente chama de energia de ionização. Então, sei lá, o elétron de valência, ou seja, o elétron da última camada do sódio, digamos que ele exija 5 quilocalorias. Valor totalmente arbitrário, eu não faço ideia de qual seja o valor real, mas digamos que seja esse valor. Então eu tenho que chegar lá e falar, sódio, o seguinte, eu quero o seu último elétron, mas para isso eu trouxe aqui, vim barganhar. O estilo Doutor Estranho, sabe? Vim barganhar, pá, 5 quilocalorias. E o elétron pega, tá aqui, é seu, beleza, fechou.
Então essa é a energia de ionização. Para os ametais é um processo inverso. Ametais não tendem a se desfazer dos seus elétrons. Eles são os caras que compram. Enquanto os metais são os que vendem, os ametais são os que compram. Então o que eles fazem? Ele chega no outro átomo e fala, ó, quero esse elétron, tenho tanto. Pá, joga o dinheiro na cara do outro átomo, o outro átomo fala, beleza, é seu. Então essa vamos dizer assim, facilidade nele sair distribuindo energia e pegar elétrons para ele, a gente chama isso de afinidade eletrônica. O nome já diz, afinidade, é o quanto que eu gosto de elétrons. Então, quanto mais eu gosto de elétrons, quanto mais eu tenho desejo por elétrons, mais mão aberta eu sou, mais eu saio gastando com bobeira. Então é basicamente isso. Então, a energia de ionização é o cara que ele é duro na queda, ele não, beleza, eu vendo, mas é só por tanto, senão não tem negócio. Já a afinidade eletrônica, eu compro, tá aqui o dinheiro que você quiser, eu te dou. Então, quanto maior a energia de ionização, mais difícil de eu arrancar os elétrons, e quanto menor, mais fácil eu arrancar os elétrons. Então, para o metal, a gente pensa que a energia de ionização dele é baixa. Os elétrons de metal, para você comprar, é fácil, não precisa de muita energia. Você chega lá, negocia rapidinho e vai embora. Por isso que os metais tendem a perder elétrons. Já a afinidade eletrônica é o processo inverso. Quanto maior a afinidade eletrônica, maior a tendência de receber elétrons, de ir lá e negociar elétrons. Isso os ametais fazem como ninguém, sendo que o cara que mais negocia elétrons na tabela periódica é o flúor. Com ele não tem conversa, ele arranca elétron todo mundo. Enquanto que o cara que mais, o elétron pra mim, tô nem aí, pode levar, é o frâncio. É o cara que mais tá, tô nem aí, pode levar todos os meus elétrons, que eu não tô ligando. É o cara que tá, pra ele elétron não é nada, ele só tá, pode levar, o valor que você der, pode levar. Então, esses são os dois caras da tabela periódica que geram pra gente esses conceitos. Então, quando a gente pensa em átomos isolados, como foi lá no primeiro caso, a energia de ionização, a gente vai pensar na forma como é uma tendência desses átomos em se desfazerem dos seus elétrons, e a afinidade eletrônica, a tendência desses átomos a receberem mais elétrons de outros átomos. Quando agora eu gero uma molécula, que é o segundo caso, eu não posso mais falar de energia de ionização e eu não posso mais falar de afinidade eletrônica. Eu falo agora de eletronegatividade. Então, em eletronegatividade seria o quê? Você tem uma sociedade. Uma sociedade onde não necessariamente as coisas sejam 50-50. Sabe aquele sócio meio malandro que, então, é o seguinte, minha situação tá meio feia, eu vou precisar pegar mais esse mês ali do caixa final. Essa é a ideia de eletronegatividade. Eu tenho dois ou mais átomos onde a distribuição dos elétrons não é igualitária. Um deles vai ficar com muito mais elétrons do que o outro. Quem que é campeão em fazer isso? Novamente, flúor. Flúor, cloro, bromo, iodo são os caras que fazem isso com tranquilidade. O flúor, então, nem se fala. O flúor é o campeão nisso. Ele pega a nuvem eletrônica do vizinho e praticamente arranca a nuvem eletrônica do cara. Ó, você vai ficar sem nada. É divisão 90-10. Então, vamos ver o Vinícius. Olha, Vinícius, a sua pergunta é bem interessante. O Vinícius perguntou o seguinte: por que alguém tende a perder ou ganhar mais elétrons? E se isso é algo probabilístico ou algo quântico? Ó, tem tudo que a gente for pensar em átomo, obviamente a quântica entra, mas não é o nosso o nosso objetivo aqui entrar nisso, até porque eu entendo muito pouco disso. Mas essa tendência de uns ganharem mais ou menos, a gente pode explicar de uma forma mais simplificada pelo próprio tamanho. Então pensa lá, por que o flúor tende a arrancar a nuvem eletrônica do vizinho de forma assim animal, avassaladora? Ele é um bicho, faminto de elétrons. Por que ele é tão agressivo assim com um átomo que se liga a ele? Pelo tamanho dele. O tamanho do flúor é pequeno. Então o que acontece? Ele é pequeno porque a energia que o núcleo tem é muito alta. Então a energia com que o núcleo
atrai os seus elétrons é tão agressiva que ele comprime o flúor, faz ele ficar miudinho. Então ele fica o quê? Maciço e extremamente atraente. Não necessariamente, a gente pode ser que alguém venha à cabeça a ideia de buraco negro, não é essa, não vamos tão longe assim, mas ele fica pequeno e com um poder de atração dos elétrons extremamente alto. Então o tamanho dos átomos, o tão famoso raio atômico, é algo que justifica isso. Então, é uma das explicações que a gente tem para poder tentar justificar o porquê que alguns átomos são desse jeito. Igual o caso do frâncio. Por que o frâncio é o elemento da tabela periódica que, pô, você mal passou a parte dele, ele já está te entregando elétron. Não, pode levar, não tem problema. Por que ele é desse jeito? Porque ele é muito grande. Então, acaba que o núcleo do frâncio, a distância que o núcleo está até o último elétron lá do nível de valência, é uma distância tão grande que o núcleo não dá conta mais de ficar, tipo, dando onde que tá o bendito elétron, o que ele está fazendo. Não, é mais ou menos como você ter um pitbull, que você vai passear com ele na praça, e você coloca uma coleira de 5 metros. Meu amigo, não precisa ser qualquer cachorrinho, ele dá um tranco, você não segura, ele vai embora, entendeu? Então é a mesma coisa. O frâncio, ele é um cara com a coleira gigantesca de não sei quantos de distância comparado ao tamanho dele no núcleo, de forma que ele não consegue conter os elétrons. Aí qualquer um que vem, chamou um pouquinho de atenção, o elétron vai embora, não tem nenhum algo que o segure ali, entendeu? Então, mas a pergunta do Vinícius foi muito boa. A eletronegatividade é justamente esse conceito, de ter um cara que ele coloca tudo muito próximo dele, é aquele cara que tá ali, tudo debaixo do olho dele, que forma que é todo mundo extremamente próximo, ele atrai com uma intensidade muito grande. Então, essas 3 energias, né? Entender quântica não é pra qualquer um, não. Essas 3 energias, elas vão envolver tudo isso que a gente vai discutir para aqui para diante. Então, uma vez que a gente entende que existem essas tendências tanto de a gente perder elétrons, quanto a gente ganhar elétrons, a gente vai ver bastante isso acontecer daqui para frente, primeiramente de uma forma qualitativa, sem necessariamente a gente medir isso, e depois de uma forma quantitativa, onde nós vamos passar a medir essas tendências. Agora vem a questão, por que em alguns casos essa tendência se anula e em outros não? Isso é uma pergunta que a gente vai discutindo ao decorrer aqui, a gente vai responder. Então vamos para um segundo caso. A gente tinha um átomo neutro lá no começo, agora a gente tem um átomo que o número de elétrons e o número de prótons se diferencia. Então no caso do magnésio, o número de prótons 12, e o número de elétrons, que aqui está positivo, 10. Por que então? Porque 12 cargas positivas, 10 cargas negativas, 2 a mais do que as negativas, então justifica esse mais 2 aqui. É por isso que esse mais 2 surge. Então o que a gente tem? Num caso como esse, muito provavelmente devido à sua baixa energia de ionização, que a gente acabou de revisar o que é essa dita cuja, alguém veio e falou, opa, pegar esses 2 elétrons aqui do magnésio, pegou e foi embora. O que acontece então? A gente tem que o magnésio torna-se um cátion. Então, só relembrando, quando um átomo tem carga positiva, a gente dá o nome de cátion. Então, sempre bom relembrar esses termos para deixar ele sempre fresco na cabeça. A questão é, digamos que a gente não tem esse conhecimento da energia de ionização, até porque não é uma coisa tão simples assim de a gente verificar. Por que o magnésio perde 2 elétrons e, por exemplo, o alumínio perde 3? E assim por diante. Isso, 10 elétrons. Lá em cima é 10 elétrons. E por que o alumínio perde 3, por exemplo? Como que eu posso identificar quem perde mais, quem perde menos?
tem que ter alguma coisa que justifique isso. E é isso que a gente está em busca. Então nós sabemos que, num caso como esse, por exemplo, o magnésio perdeu 2. Mas por que lá atrás, aquele sódio que a gente mexeu não tinha perdido nada? E por que esse magnésio perdeu 2? Então são essas perguntas que a gente tem que começar a se fazer. O que está justificando que aquele sódio lá do primeiro slide, a tendência dele é ficar neutro, não ser incomodado por ninguém? E por que esse magnésio, a tendência dele é perder 2 elétrons? São essas perguntas que a gente tem que ir formulando para depois a gente responder. Aí, novamente, eu pego 2 átomos, ou até mais, eles se combinam e eu gero uma molécula carregada dessa vez. Então, por exemplo, aqui, o íon sulfato, ele tem carga -2. O íon fosfato -3, o íon nitrato -1. Ou seja, quando eu somei tudo isso daqui, as tendências individuais, seja perder ou ganhar, daqui a pouco a gente vai ver o que necessariamente vai acontecer. No geral da coisa, quando eu fechei ali as contas, 2 elétrons sobraram. Aqui, 3 elétrons sobraram aqui e 1 elétron sobrou aqui. A questão é, por quê? E como que eu posso ter essa... fazer essa previsão de quando elétrons vão sobrar e de quando elétrons vão, por exemplo, faltar? Ou vai ficar neutro? São essas previsões que são interessantes de a gente fazer. De a gente conseguir olhar para isso e falar, ó, aqui tende a faltar elétrons. Até porque, digamos que você está fazendo uma prova e aí o cara apresenta para você o SO4. E ele não fala para você se o SO4 tem carga negativa, se ele tem carga positiva. É parte da sua análise da questão descobrir que carga ou se tem carga extrema. Com as ferramentas que a gente vai gerar daqui a pouquinho, você vai conseguir vir aqui e falar, opa, baseado no que eu aprendi, esse dito cujo, todo ele tem que ser -2, senão não dá certo. Então isso é legal, é uma ferramenta a mais que você ganha. E a questão é, uma observação interessante é, quando tem esses parênteses aqui, quando tem esse parênteses, essa carga aqui de fora se refere a todo mundo que está aqui dentro. Não só o oxigênio, nem só o enxofre. É diferente, por exemplo, de S-2. Esse -2 é desse enxofre. Esse -2 é de todo mundo aqui de dentro. Ou seja, quando todo mundo se juntou ali, puxou, pegou, fez tudo que tinha para fazer, 2 elétrons ficaram sobrando. É diferente uma situação da outra. Aí, novamente, se a gente entender que existe uma tendência dos elétrons serem transferidos, a questão é, quando que essas tendências, elas se anulam e quando que elas não se anulam? E por que que isso acontece? Então, no primeiro momento, nós vamos entender como que isso acontece, de anular ou não, e depois o porquê que isso acontece. Vamos por partes. Então, quando a gente pega tudo isso que a gente conversou, a gente pode organizar de uma forma mais tranquila de a gente entender todos esses fenômenos, todas essas possibilidades. Então, em termos de tendência aqui, seja ganhar ou seja perder elétron, a gente tem o seguinte, que para substâncias puras, ausentes de carga, então, por exemplo, quando eu pego lá, O2, não tem carga nenhuma, e ele é uma substância pura no caso, porque ele é feito apenas de oxigênio, mais nada, então ele é uma substância pura, e ele está ausente de carga, ou seja, aqui é como se tivesse uma bolinha identificando que é zero, nem perdeu, nem ganhou elétrons, está zero, ele continua do jeito que ele devia estar mesmo. A tendência individual, então no caso aqui, vou até colocar um outro, para não gerar problema, vou colocar o sódio mesmo que a gente colocou lá atrás. A tendência individual é nula, ou seja, o sódio está lá dele, ele nem quer, do jeito que ele está ali, ele nem tende a perder e nem tende a ganhar, ele está só existindo. Então é o sódio, por exemplo, quando a gente coloca o sódio em querosene.
porque ele não entra em contato com o oxigênio, então ele não tende nem a perder e nem a ganhar elétrons, porque a querosene também não reage com ele. Então ele fica dele lá isolado no mundo, nem ganha nem perde elétrons. Quando eu coloco esse sódio em presença da água, do oxigênio, aí a coisa muda, ele já começa a virar outras coisas. Perto da água, então, ele instala. Uma molécula neutra também, outra situação. Numa molécula neutra, agora vamos trazer o ozônio, por exemplo, quando por ser neutra, significa que o somatório das tendências de cada um desses átomos se anulou. Tudo bem, pode ser que um oxigênio tenha perdido elétrons, o outro oxigênio tenha ganhado, não tem problema. A questão é, quando todo mundo se ajeitou, no final deu zero. Outra situação, agora eu tenho uma substância pura, só que com carga. Então vamos pegar ferro mais 2, uma substância pura, é feito só de ferro, porém, em alguma coisa aconteceu que ele perdeu 2 elétrons no processo. Quando a substância pura ela tem carga, a tendência individual dela é a própria carga. O que significa isso? O que esse mais 2 está dizendo para mim? Que ele quer recuperar 2 elétrons ou que ele quer perder mais 2 elétrons? Entendeu a jogada? O mais 2 está dizendo para mim que ele quer receber 2 elétrons que ele perdeu em algum momento. Então a tendência que ele está expressando para mim é: estou atrás de elétrons, estou suscetível a ganhar elétrons. Se alguém estiver por aí oferecendo elétrons, eu estou interessado. É isso que o ferro está dizendo pra gente. Então, isso a gente já começa a ver as coisas de forma diferente. Vamos pegar um outro exemplo aqui. O cloro menos. A carguinha negativa do cloro está dizendo o quê? Olha, tenho elétrons a mais do que eu preciso. Se alguém estiver interessado, eu posso doar meus elétrons. É basicamente isso que o cloro está dizendo. Então, carga positiva descreve o quê? Estou interessado em elétrons. Carga negativa descreve o quê? Estou interessado em desfazer dos meus elétrons que estão em excesso. Essa é a jogada aqui que a gente tem que bater o olho para a carga e já conseguir enxergar isso que está ali acontecendo. E aí que vem a questão, que é o que a gente vai discutir mais para frente, que é, digamos que eu tenha, vamos colocar uma paredezinha aqui, o alumínio mais 3 na presença do ferro mais 2. Bom, aí você olha para ele e fala, pô, professor, peraí, mas os dois estão atrás de elétrons. Ambos estão com elétrons faltando. Qual deles que vai ganhar a briga? Porque aqui também tem que tomar cuidado com o seguinte, não é porque o alumínio precisa de 3 elétrons e o ferro de 2 que necessariamente ele ganha. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A natureza não é tão benevolente assim, entendeu? Pode ser que o ferro ganhe, mesmo o outro precisando de mais. Então temos que ir com calma para não cair nesse tipo de pegadinha. Mas mais para frente a gente vai ver certinho, com exatidão, quem ganharia essa briga aí. Numa molécula carregada também entra mesmo raciocínio. Se eu pego lá o PO4 menos 3, significa o quê? Que o aglomerado PO4 com fósforo e 4 oxigênios, todos eles juntos, têm 3 elétrons que eles não vão utilizar mais. Eles, se fizer isso aqui, estão só enchendo o saco, quem quiser está disponível. Então essa é a ideia do que aquele menos 3 significa quando eu falo de tendência. A tendência nesse caso é se desfazer desses elétrons e se juntar com alguém que esteja interessado nesses elétrons para poder se desfazer deles. Só que a gente pode organizar isso, agora sim eu trago o nome, vamos dizer assim, o nome técnico do negócio, que é o tão famoso NOx. Por que eu evitei o nome NOx desde o começo? Porque NOx, vamos falar a verdade, NOx, do jeito que tá aqui, não diz nada. Se chegar para alguém e falar NOx, falar nada e falar NOx é a mesma coisa. Então,
NOx é uma forma que os químicos descreveram tudo isso que a gente conversou, só que só faz sentido para quem é da área. Quem não é da área, falar e não falar não muda absolutamente nada. Agora, quando a gente vai nessa caminhada, buscando entender, para aí sim lá no final a gente atribuir o nome certo, o NOx passa a ter um sentido. Eu passo a dar significado a esse termo. Então, quando a gente chamava de tendência, aquela palavra que para nós nos diz mais coisa, agora tendência, deixamos esse termo de lado. Esse é um termo, vamos dizer assim, emprestado, meio que ali quebrando um galho, para o termo correto, que é NOx, que é o número de oxidação. Então, o NOx ele trabalha com a seguinte ideia: são essas tendências de ganhar ou perder elétrons, seja em substâncias puras ou seja em substâncias compostas, de forma que eu vou avaliar se o meu elemento ou a minha molécula quer perder elétrons ou quer ganhar elétrons. Essa que é a função do tal do NOx. Então, numa substância pura simples, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de ela não ter carga, ou seja, o NOx individual é nulo, ou seja, ela não quer nem perder, nem quer elétron, ela só quer ficar na dela. Ou ela ter carga e o NOx individual ser a própria carga. Isso para uma substância pura simples, que é o caso, por exemplo, como a gente viu anteriormente, é o caso do oxigênio, é o caso do ferro, é o caso, por exemplo, do nitrogênio e assim por diante. Onde é uma molécula ou um átomo feito do mesmo cara. Ele está isolado. É só oxigênio, é só ferro, é só nitrogênio. Não tem mistura ali. Já numa substância pura composta, como o nome já está dizendo, composta é mais de uma coisa. Quando eu tenho uma mistura, por exemplo, CO2. CO2 é carbono e oxigênio. É uma substância pura composta. Tem carga? Não. Então por isso que a gente nem coloca aquela bolinha aqui, mas ela está escondida ali. Significa o quê? Que o carbono e os oxigênios, depois que a união foi feita, se organizaram, nem perdeu e nem ganhou elétrons. Todos os elétrons que existiam foram aproveitados. Não houve necessidade de pegar elétrons de fora e nem houve necessidade de perder elétrons no processo. Agora, pode ser que eu me arrume todo aqui, papai, e no final das contas fique alguém com uma sobra. Então vamos trazer aqui para cima, por exemplo, o IO4-, o íon periodato. O íon periodato é um caso em que acontece o quê? Que na hora que juntou todo mundo ali, ainda assim um par de elétrons ficou lá dando bobeira. Ele quer agora pegar esse excesso e falar, ok, então que alguém aparecer aí é seu. Então, esse é um caso em que a somatória dos NOx, a somatória das tendências, gera uma carga, seja ela positiva ou negativa. E essa carga é a própria carga, ela leva um sinal. Então, essa é a ideia do NOx.